Certo, pessoal, como eu estava comentando com vocês, a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter aqui a parte de organização da disciplina. A gente vai ter parte de criação do pendrive bootável, que isso é para a gente poder trabalhar com o Linux dentro desse pendrive. A gente vai ter também a parte de criação de máquinas virtuais, que a gente vai utilizar essas máquinas virtuais para também utilizar o Linux dentro do Windows, para que nós possamos fazer o uso do Linux e sem precisar formatar o computador de vocês para vocês utilizarem esse sistema operacional. Então, essas 2 primeiras semanas eu vou trabalhar isso com vocês. Criação de um pendrive bootável e criação de máquinas virtuais. Tá claro isso, pessoal, que eu estou falando para vocês? Novamente, pessoal, pode tanto falar no chat Sim. como aqui também no áudio. Fagner tá ok. Eu estou fazendo a lista aqui de pessoas que estão ok. E nesse momento eu quero que todo mundo diga se está ok ou se não está, pessoal. Porque eu preciso saber o que está acontecendo com vocês para que a gente consiga interagir. Beleza, Sayonara, beleza, o Everton, Ok. Juliana, Tá ok, professor. show. E aí, pessoal? Ok. Obrigado, Erivaldo. Obrigado, Laiane. Pessoal, eu quero que vocês. Eu preciso dessa interação de vocês. E eu preciso que vocês estejam aqui comigo, tá certo? Eu preciso que vocês estejam nessas aulas síncronas. E elas não vão ser todas as aulas da gente, elas vão ser dessa forma que eu estou passando para vocês aqui, que é uma aula expositiva. Isso vai ser a exceção, exatamente pela dificuldade que é fazer isso aqui no ensino remoto. Então, eu vou pedir a vocês que quando a gente estiver aqui nessas aulas, que vocês estejam 100% prestando atenção aqui comigo, para agilizar a aula e tornar essa aula melhor para vocês, para que vocês consigam render mais nessa aula, para que vocês consigam tirar o maior proveito possível dessa aula. Para isso, vocês precisam estar aqui o tempo todo nessa aula e com muita atenção, tá certo? Vamos lá. Eu perguntei aqui, estava claro para todo mundo aqui, porque eu queria saber se todo mundo sabe o que é um pendrive bootável, que eu já expliquei, não é? Que é esse pendrive que a gente transforma ele para a gente poder, em vez de entrar pelo HD do computador, a gente entrar pelo pendrive e aí executar um sistema operacional que vai estar dentro do pendrive em vez do HD. Isso é o pendrive bootável. E desse jeito a gente consegue utilizar o Linux dentro do pendrive bootável e, consequentemente, trabalhar com o terminal e esse pendrive bootável. Além desse pendrive bootável, outra forma da gente trabalhar vai ser com máquinas virtuais. Eu preciso entender se todo mundo aqui sabe o que é uma máquina virtual. Então, eu vou pedir novamente que todo mundo se pronuncie, tá certo? Eu acho que eu vou ter que fazer um. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer chamada aqui para saber se todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo. Eu vou na ordem aqui. Erivaldo, tá entendendo, Erivaldo? Por favor, chat ou áudio aí, o que for melhor para você. Sim, tô. Fagner, tá entendendo, Fagner? O que é máquina? Você sabe, já sabe o que é uma máquina virtual, Fagner? Eu tentei utilizar, professor. Já andei pesquisando já. Certo. Henrique, tu tem ideia o que é uma máquina virtual, Henrique? Entendi. Cara, eu ainda não expliquei o que é uma máquina virtual, viu, Henrique? Eu expliquei o que é um pendrive bootável. Eu estou perguntando se vocês sabem o que é máquina virtual. E pelo amor de Deus, Mas é porque eu já emulei o Windows por uma máquina virtual usando. Esqueci o nome do programa agora. Que tá, sem ele. problema, Henrique. Mas eu Sem sei o que é. problema. Mas eu preciso que todos vocês se liguem nisso, porque eu estou perguntando isso para vocês porque eu posso explicar o que é uma máquina virtual, assim, por cima, e eu posso explicar o que é uma máquina virtual, assim, com mais cuidado. Então, eu quero saber se vocês sabem o que é isso.
Se você não Então, souber, não tem nenhum problema, porque o objetivo aqui é a gente aprender. Juliana, você sabe o que é uma máquina virtual, Juliana? Sei não, professor, você pode explicar. Certo. Laiane, Não totalmente, eu tenho mais ou menos uma base de como é. certo, Laiane. Maria Luísa. Ok, Maria Luísa. Sayonara. Sayonara, você está aí conosco? Obrigado, Sayonara. O Everton? Ok, pessoal. Vocês sabem que o computador ele tem um hardware ali, não é? Esse hardware ele tem os equipamentos ali dentro do hardware do computador. Tipo, tem um gabinete, você tem a memória. Vocês sabem isso, não sabem? Quando a Sim. gente Obrigado, Laiane. Quando a gente trabalha com a máquina virtual, é como se todo esse hardware virasse um software que a gente instala no computador. E qual o objetivo disso? O objetivo disso é que a gente consiga executar programas que não são feitos para aquele sistema operacional que a gente está rodando. Por exemplo, esse computador que eu estou aqui conversando com vocês é um Linux. É um computador Linux. Se eu quiser executar um Windows nele, eu posso, com a máquina virtual. Eu vou instalar um programa no computador e esse programa vai simular um computador. Vai simular um computador diferente do computador que eu estou utilizando. E eu vou chegar a instalar um Windows dentro desse programa que eu estou falando. E quando eu abrir o Linux, posso depois abrir esse programa e dentro do Linux vai estar rodando um Windows. E é isso que eu quero que vocês façam se vocês não tiverem um Windows instalado. Vocês vão fazer o quê? Podem fazer, no caso, né? Vocês podem criar um pendrive bootável ou vocês podem criar uma máquina virtual. E essa máquina virtual, esse software ali dentro do computador, vocês vão instalar o Linux nele e vocês vão executar esse Linux de dentro dessa máquina virtual. E aí a gente vai conseguir usar o terminal e fazer tudo que a gente precisa fazer para trabalhar aqui com o computador. Claro isso, pessoal. Dúvidas sobre isso que eu estou falando? Mais agilidade, pessoal. Vocês podem falar, não precisa fazer pela chamada, não. Vocês podem aí sair falando, vocês podem colocar no chat o mais rápido possível, tá certo? Tudo tranquilo, professor. Juliana, você disse não ali no chat e eu fiquei em dúvida se esse não é não entendi ou não tem problema. É que não tem problema, não tem dúvidas. Ok, obrigado, Juliana. Pessoal, Pode prosseguir, professor, sem dúvida. obrigado, Henrique. Certo, pessoal. Depois de fazer essas 2 semanas aí, a gente vai trabalhar com os comandos Linux. Esses comandos Linux, vocês já viram alguns, eu vou apresentar outros comandos para vocês. Tem uma parte inicial desses comandos Linux que eu vou falar com você, vocês conseguem fazer isso com o celular sem nenhum problema. Então, o ideal é que vocês tenham um computador, porque uma parte disso que vocês vão fazer, dá para fazer com o celular, mas outra não dá para fazer com o celular. Então, o ideal é que vocês tenham um computador. Se vocês não tiverem computador, bem, no caso, vocês vão poder utilizar temporariamente, vocês vão poder utilizar o celular para isso. E aí vocês vão conseguir fazer sem nenhum problema. Quando chegar nos comandos mais complicados, a gente vai precisar de um computador. Sayonara, depois eu converso com você, tá certo? Como é que a gente vai fazer sem o computador com você. Certo. Primeiro essa parte Tá aqui, né, primeiro a gente vai ter essa parte aqui, né, de organização para o estudo, que é a criação de pendrive bootável, criação de máquinas virtuais.
eu mostro para vocês alguns softwares, alguns aplicativos ali do celular que vocês podem utilizar para trabalharem com o Linux, com o terminal do Linux. E aí vai ter a parte de avaliação, que era o que eu estava comentando com vocês. Essa parte de avaliação, a gente vai ter uma entrega semanal de atividades. Seguinte, eu passo um vídeo, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou conversar com vocês, como eu estou conversando hoje. Toda quinta-feira eu vou passar um ou mais vídeos para vocês. E esses vídeos, eles têm mostrando como vocês conseguem fazer as atividades que eu quero que vocês façam. Eu gravo um vídeo, e esse vídeo vocês vão ter ali vocês mostrando como é que vocês utilizam, por exemplo, o comando mkdir, como é que vocês utilizam o comando mv, como é que vocês utilizam o comando cd. Vai estar lá o vídeo explicando isso para vocês. Esses vídeos, minha intenção é que eles não tenham mais do que 5 minutos. Então, tem um vídeo de 5 minutos, você assiste o vídeo e depois você faz a atividade. Essas atividades, elas são atividades práticas. Como é que vocês vão fazer uma atividade prática? Vocês vão pegar o computador de vocês, pega o celular, grava um vídeo do que vocês estão fazendo e vocês vão me enviar essa atividade. É assim que vocês vão fazer a atividade prática. É assim que vocês vão fazer esses trabalhos. Além desses trabalhos práticos, toda quinta-feira eu vou estar aqui com vocês e eu passo um questionário para vocês sobre o vídeo da semana. Tipo, vou passar um vídeo agora para vocês e esse vídeo, vocês assistem um vídeo e respondem um questionário sobre esse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas sobre o vídeo, vocês já podem me perguntar e aí eu já respondo no dia mesmo que vocês verem um vídeo ou qualquer dúvida que vocês tiverem. A atividade, ela é um pouco mais demorada para ser feita. Então, se vocês não conseguirem fazer a atividade, normalmente não dá para fazer a atividade no mesmo dia, na mesma noite que a gente está vendo aqui o vídeo, vocês podem fazer no outro dia, não tem nenhum problema. Na semana seguinte, na quinta-feira seguinte, eu começo a aula fazendo uma pergunta. Vocês conseguiram fazer a atividade? Vocês têm alguma dúvida que vocês conseguiram fazer a atividade? E, inicialmente, eu tiro ali o começo da aula para fazer o quê? Tirar qualquer dúvida que vocês tenham tido ali nas atividades. E é por isso que vocês têm que ter a disciplina de tentar fazer essas atividades sempre na semana que eu estou passando para vocês. Dá para fazer, pessoal, a atividade na semana. Não é uma coisa assim do outro mundo e tal, muito complicada, não é. Tem uns vídeos para ajudar, então vocês conseguem ver os vídeos e fazer as atividades sem nenhum problema. Só que o ideal é que vocês façam isso nessa semana, que eu passo para vocês. Porque se vocês não conseguirem fazer isso nessa semana, o que vai acontecer é que vai ficar muita coisa acumulada para vocês e vocês não vão conseguir tirar as dúvidas junto do resto da galera. Por exemplo, Erivaldo está ali, ele está com a dúvida na atividade. Aí Erivaldo vai e pergunta para mim naquele dia. Se Fagner tiver a mesma dúvida que Erivaldo, o que vai acontecer é que vai ficar muito mais fácil para Fagner, quando eu estiver tirando a dúvida de Erivaldo, tirar a dúvida dele também. Agora, se ele deixar isso para outra semana, pode ser que ele tenha a mesma dúvida e não consiga tirar aquela dúvida no momento que Erivaldo tirou. Então, o ideal para vocês é que vocês façam isso o mais rápido possível para evitar exatamente esses problemas que eu estou comentando. Para evitar também que fique muita coisa acumulada para o final, e aí vocês não vão conseguir trabalhar da melhor forma possível, e vocês vão ter muita dificuldade para trabalhar, vocês vão ter muita dificuldade para vocês lidarem com as atividades que vocês estão fazendo. Porque toda semana eu passo uma atividade, vocês deixaram tudo para o final, vai ficar bem complicado. Além, como eu estou falando, né, o começo da aula é para tirar dúvidas. Depois dessas dúvidas, eu abro os questionários, eu sempre coloco os questionários para vocês responderem ali 19 horas, no comecinho da aula, eu coloco uns questionários para vocês responderem. Esses questionários, eles também vão valer a pontuação. Os trabalhos valem mais, os questionários valem menos, mas eles também vão valer nota para vocês. Assim como aquela atividade que eu não me lembro, acho que foi o Erivaldo comentou, que vocês fizeram quando a gente estava ainda antes da pandemia, também vai
valer pontuação para vocês. Então, pessoal, tá claro o que eu estou dizendo? Tá complicado? Tá fácil? Vocês estão entendendo qual vai ser a sistemática aqui? Como é que vai ser como é que tá a ideia para que vocês consigam aproveitar o máximo possível dessas aulas? Obrigado, Everton, pela resposta. Laiane, obrigado também. Obrigado, Ju. Pessoal, obrigado, Maria Luísa. Muito obrigado. Obrigado, Fagner. Obrigado. Ótimo, Henrique. Obrigado, Erivaldo. Funciona dessa forma, pessoal. Eu vou passar os vídeos para vocês. Vocês tentam fazer as atividades. Se tiverem dúvida, a gente... Obrigado, Sayonara. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão tentar vocês vão tentar tirar essas dúvidas comigo aqui na sala de aula, aqui no momento síncrono. Vamos tentar fazer desse jeito. Se a gente tiver muita dificuldade, se não tiver fluindo, a gente tem que conversar, pessoal. Porque a gente só vai conseguir aprender, a gente só vai conseguir ter o melhor proveito aqui das aulas se a gente conversar e ver quais são as dificuldades e a gente ir melhorando. Não adianta a gente deixar tudo para o final, porque se a gente deixar tudo para o final, a gente não vai conseguir... Vocês não vão conseguir tirar o melhor proveito das aulas. Então, se tiver dificuldade, na próxima aula, vamos conversar sobre essas dificuldades para a gente poder resolver elas o mais rápido possível e a gente não perder tempo, não deixar as coisas acumularem, o que às vezes torna as coisas inviáveis de a gente conseguir trabalhar. Certo, pessoal? A avaliação vai ser essa de forma, né, uma avaliação contínua, né? Toda semana a gente tem uma avaliação. A gente vai trabalhar com esses comandos do Linux. A gente vai revisar esses comandos, alguns que a gente já trabalhou ali no começo do ano. E além disso, a gente vai ver comandos novos. Além desses comandos do Linux, a gente vai trabalhar ali com pendrives bootáveis e a gente também vai trabalhar com criação de máquinas virtuais. No caso, eu vou mostrar para vocês os softwares que a gente utiliza, para vocês tiverem preferência, e aí a gente vai trabalhar com isso daí para a gente poder trabalhar com a parte de terminal. Eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, a parte aqui do cronograma para a gente trabalhar, né? O cronograma da disciplina. Então, eu vou vir aqui em... mostrar para vocês aqui até quando a gente vai ter aula, para que vocês tentem se organizar, para vocês tenham ideia de que a gente não tem muito tempo nessa disciplina. Essa disciplina não é uma disciplina que a gente vai permanecer tanto tempo assim trabalhando. Notem aqui, ó, que a gente está no dia 26. Nesse dia 26, eu estou passando aqui para vocês um momento síncrono, que é essa parte aqui de apresentação da disciplina, como é que a gente vai trabalhar, como é que vai ser essa aula, qual vai ser a dinâmica aqui da disciplina. Só que isso aqui no momento síncrono, né, no momento assíncrono, eu estou passando para vocês alguns vídeos sobre a parte de criação de pendrive bootável. Então, vocês vão ver esses vídeos, seja agora, agora que eu digo é depois da aula, né, depois do momento síncrono, seja amanhã ou semana que vem, mas vocês têm que ver esses vídeos, vocês têm que fazer os trabalhos relacionados com esse vídeo. Eu não postei ainda o trabalho, mas o trabalho basicamente você tem que criar um pendrive bootável. É esse o trabalho que vocês vão ter que fazer. Vocês têm que pegar um pendrive e criar um pendrive bootável da forma como está no vídeo. É isso que vocês vão ter que fazer. Além disso, vocês vão ter que trabalhar aqui, ó, na próxima semana, né, no dia 3, que é a próxima quinta-feira, a gente vai ter nossa aula síncrona novamente, e aí eu vou ter a parte de tirar dúvida de vocês e falar sobre as atividades da semana. Tem um vídeo, eu comento sobre o vídeo sempre nos momentos síncronos, mas o ideal dos momentos síncronos é para que vocês tirem dúvida, porque a gente vai ter um aproveitamento melhor se vocês tirarem essas dúvidas no momento síncrono. E, bem, eu vou passar sempre nessa parte aqui, né, no momento síncrono, nessa parte aqui de dúvidas, e eu vou passar um questionário para vocês sobre a atividade
dessa aula. Nesse momento aqui, ó, 3/2, eu vou passar um questionário para vocês sobre o vídeo da aula do dia 13/12. Se a aula acabar mais rápido, porque tem poucas pessoas com dúvidas, porque eu acabei mais rápido ali a explicação sobre o vídeo, vocês já podem assistir o vídeo e vocês já podem responder os questionários. Novamente, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês já podem tirar essas dúvidas comigo no mesmo dia, se for o caso. Se vocês não tiverem dúvidas, ótimo, respondem, fazem a atividade e podem tirar as dúvidas da atividade da semana passada, semana anterior. Nesse caso aqui, né, a gente tem um momento síncrono para tirar essas dúvidas. E eu já passo também, todo dia das 19 horas, eu passo o vídeo novo para vocês, já para vocês fazerem um momento assíncrono de vocês, que é essa parte aí de vocês fazerem o trabalho, as atividades, quando não estão reunidos comigo. A gente vai ter aqui, ó, nesse formatozinho, momento síncrono, lá no dia 10/12, a gente vai ter novamente esse esquema aí de tirar dúvidas, comentar sobre o vídeo da semana e responder questionários, tá certo? É assim que vai funcionar. Notem que aqui eu vou semana, né, eu tenho essa parte de criação de pendrive bootável. Semana que vem tem a parte de criação ali de máquinas virtuais no Windows, para a gente trabalhar ali no Windows, para vocês não precisarem instalar um novo sistema operacional. E também vai ter a parte do momento, aqui na semana do dia 10/12, a gente vai ter o quê? No momento síncrono, eu vou estar apresentando aqueles comandos que vocês já viram nas aulas anteriores. É tipo uma revisão, mas, novamente, eu vou ter uma atividade com vocês sobre esses comandos. E elas vão valer nota, apesar de ser uma revisão, elas vão valer nota da mesma forma que atividades que vocês fizeram nas semanas anteriores. Novamente, aqui eu tenho outros comandos aqui. A gente tem marcado, pessoal, pelo calendário, uma aula no dia 31/12. 31/12, eu acho muito difícil que a gente consiga se reunir nesse dia. Apesar de não ser um problema de dia letivo, eu acho muito difícil a gente conseguir se reunir. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, passar ali um momento de vídeo assim, uns vídeos de vocês, um trabalho também sobre comandos, só que a gente não vai se reunir nesse dia 23. A gente tem uma sobra aí de 3 aulas, então não vai ser um problema para a gente. A gente não vai ficar faltando aulas para concluir as aulas de vocês. Vai ter lá um momento assíncrono, a gente não vai se reunir no dia 31. E a gente vai voltar para uma última aula no dia 7, onde novamente eu vou ter esse esquema com vocês. Tirar dúvida, e eu vou passar uma atividade para vocês aqui sobre comandos. Nessa semana aqui, ou melhor, na semana posterior, vocês podem tirar dúvida comigo qualquer momento que vocês quiserem, tá certo? Porque a gente não vai ter uma outra aula para tirar dúvida. Mas, novamente, pessoal, vocês podem conversar comigo lá no grupo que eu respondo para vocês. Não se preocupem com isso, podem conversar lá a qualquer momento. Vocês podem fazer pergunta a qualquer hora, qualquer dia, eu vou responder para vocês. Não garanto responder para vocês fora ali de um horário meio normal, assim, tipo, se você perguntar uma coisa para mim de 1 hora da manhã, provavelmente eu não vou responder para vocês. Mas no outro dia eu respondo para vocês, tá certo? Então, por favor, pessoal, prestem atenção nisso. Vocês podem fazer essas perguntas, vocês devem fazer essas perguntas. E essas perguntas a gente só consegue fazer quando a gente faz as atividades, quando a gente começa a fazer as atividades. Então, por favor, façam as atividades, olhem as atividades, vejam as atividades, tentem fazer as atividades, porque só assim vocês conseguem ter as dúvidas, e aí eu consigo ajudar vocês. E o aprendizado, de fato, ele acontece dessa forma. Não é eu falando aqui para vocês e vocês estão aprendendo. Não, isso aqui não é aprendizado. Vocês só vão começar a aprender as coisas aqui que eu estou passando para vocês quando vocês fizerem as atividades e vocês tiverem dúvidas sobre essas atividades. Se vocês fizerem as atividades e não tiverem dúvidas, tem duas razões para isso. Ou vocês já sabiam, então vocês não aprenderam,
ou vocês estão fazendo alguma coisa errada. Normalmente a gente tem alguma dúvida. Pode ser pequena, pode ser grande, mas normalmente a gente tem alguma dúvida. Então, pessoal, por favor, me perguntem. Por favor, tenham dúvidas, porque essas dúvidas é o momento que vocês estão aprendendo. Vocês têm que ter essas dúvidas para vocês ter a parte do aprendizado de vocês. Ficou claro essa questão do dia 31, pessoal? Vocês entenderam que a gente não vai ter aula síncrona, mas vocês vão ter vídeos assíncronos ali que vocês vão ter que tirar, vocês vão ter que fazer uma atividade? Ficou claro isso? Pessoal, bora responder. Valeu, Fagner. Valeu, Everton. Valeu, Henrique, Juliana. Obrigado, Sayonara. Pessoal, o resto da galera que não respondeu está com dúvida. Certo, pessoal. Esse dia do dia 31, não é? A gente vai ter essa questão, né, que a gente não vai ter ali a aula síncrona. A gente vai ter só a aula assíncrona no dia 31. Como eu estava falando para vocês, não é? As atividades são para fazer um vídeo. Esse vídeo, vocês têm formas diferentes de fazer o vídeo. Vocês vão ver ali o vídeo que eu gravei. Ele está ensinando a vocês como fazer um pendrive bootável. Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão aprender lá, vocês vão olhar o vídeo, vão ver como é que se faz um pendrive bootável. Vocês vão testar como é que faz um pendrive bootável. Depois disso, vocês vão ter que ir e criar o pendrive bootável de vocês gravando isso. Gravando isso para quê? Para que vocês me mostrem depois, me enviem isso depois e eu dar a nota de vocês. É semelhante a vocês estarem ali em sala de aula e vocês fazerem uma atividade presencial. Vocês têm que fazer uma prova que vocês fizeram, né? Que vocês tinham que ir lá e utilizar os comandos que eu passei para vocês. Então vocês iam lá, faziam um comando, fez o resultado, vocês me mostravam lá o que tinha acontecido, vocês tinham com a nota de vocês. Isso vocês vão fazer, só que em vez de vocês fazerem ali presencial, vocês vão gravar um vídeo, vocês vão me enviar o vídeo. Eu coloquei aqui no slide alguns softwares que vocês podem utilizar para gravar a tela. Mas se vocês não quiserem utilizar um software, tem problema não. Vocês pegam um celular, gravam um vídeo. Estou fazendo isso aqui, ó. Fiz isso aqui, fiz isso aqui, fiz isso aqui. Pronto. Fiz o pendrive bootável. Vocês pegam isso e me enviam esse vídeo que vocês gravaram no celular. Dessa forma. E desse jeito vocês vão ter a maior nota de vocês. A maior parte da nota de vocês vai ser constituída exatamente desse trabalho, desse vídeo que vocês vão fazer com a atividade da semana. Pessoal, tá claro isso que eu estou dizendo? Tá claro para todo mundo o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês estão com alguma dúvida no que vocês vão ter que fazer? Eu vou pedir que vocês façam o seguinte agora. Tem 3 vídeos lá no grupo. São 3 vídeos que eu postei no YouTube. E esses vídeos estão disponíveis para vocês trabalharem, para vocês estudarem. Tá certo? Eu quero que vocês deem uma olhada no primeiro vídeo. E eu quero que vocês me digam se tá claro ou não que o vídeo. Se está muito difícil, se está complicado, se está simples. Por favor, eu vou dar para vocês aqui. É um vídeo de 5 minutos, pessoal. Eu vou dar para vocês aqui 15 minutos para vocês darem uma olhada lá no vídeo. Sim, Erivaldo, qualquer pendrive dá para fazer. O ideal é que quanto maior o pendrive, melhor. Porque o sistema operacional ocupa cerca de 2 GB no pendrive.
Então, o ideal é que você tenha um pendrive maior que 2 GB, mas hoje em dia é difícil você encontrar um pendrive de 2 GB ou menor que 2 GB. Então, sim, qualquer pendrive dá para vocês fazerem isso. Certo, pessoal? Eu vou pedir que vocês façam o seguinte agora, que vocês vão ali no grupo, vejam os vídeos que estão postados no grupo e me falem. Você posta aqui, não precisa vir falar aqui no áudio, não. Falem se o vídeo tá bom para vocês entenderem. Façam isso com o primeiro vídeo, façam isso com o segundo vídeo, façam isso com o terceiro vídeo. Me falem se esse vídeo tá dando para vocês entenderem o que é para fazer ou não. Enquanto isso, eu vou postar a atividade de vocês. Eu vou postar a atividade que vocês vão ter que fazer para me entregar semana que vem. E eu quero que vocês me digam se essa atividade que eu postar, ela dá para vocês entenderem o que é para ser feito ou não. Pessoal, eu vou dar agora 15 minutos para vocês fazerem isso. É para ver o vídeo 1, tá certo? Para vocês verem o vídeo 1, para saber se vocês estão... Dá claro para vocês entenderem o que esse vídeo 1 está falando. Me falem isso e depois eu vou conversar aqui com vocês sobre a atividade, se vocês conseguem entender o que é para ser feito na atividade. Tá bom, pessoal? Eu vou fechar aqui o áudio, vou fechar a câmera e vou esperar que vocês vejam esse vídeo aí de 5 minutos. Eu vou marcar aqui 15 minutos para que depois de 15 minutos a gente volte aqui para conversar. Por favor, dê uma olhada aí, pessoal.